Meus amigos, chegou o grande dia, mais uma final pro Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Parece até clichê, mas é a verdade, cara. Todo jogo tá sendo uma final pro Vasco e hoje não será diferente, né? Hoje o Vasco pode definir a sua vida dentro do Campeonato Brasileiro e pode carimbar a permanência na Série A. Vamos falar muito desse jogo de logo mais contra o Grêmio, o que o técnico Ramon Dias preparou para esse time do Vasco. Podemos ter aí mudanças no esquema tático. Também vamos falar do Medel, que pode talvez jogar só em 2024, cara. Vamos falar desse assunto também. O Rodrigo Caetano falando do interesse do Atlético Mineiro no Gabriel Pec e o Abel Braga esclarecendo essa possível saída dele do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aí, se você já curte nossos vídeos aqui há muito tempo, já tá no nosso canal, acompanha aqui o nosso conteúdo, clica aí no gostei, se inscreve, se você não tá inscrito, tá chegando aqui pela primeira vez, ou se já me assiste há muito tempo, mas não tá inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados ao nosso canal. Pessoal, chegou o grande dia, hoje só vitória interessa para o Vasco. Se o Vasco vencer o seu jogo hoje contra o Grêmio e o América ganhar do Bahia, o Vasco está na primeira divisão. É um jogo muito importante para o Vasco hoje, às 6h30 da noite, fora de casa, na Arena do Grêmio, jogo com transmissão só do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco precisa vencer para ter ainda a possibilidade de permanência nessa rodada, já que viemos de um tropeço bem doído, um tropeço muito grande em São Januário contra o Corinthians. Agora é esquecer, virar a chavinha, nova página e o Vasco jogar com inteligência hoje. Hoje é um jogo de tática. Hoje o Vasco tem que conseguir vencer o Grêmio na tática, porque a gente já sabe qual será o roteiro do jogo. É Grêmio atacando, é Grêmio atacando, é Grêmio atacando. E o Vasco tentando se defender, tentando escapar ali no contra-ataque com o Gabriel Pec, para quem sabe o Verratti ter uma bola vadia ali e colocar a bola pro fundo do gol. Esse é meio que o roteiro do jogo, né, cara? Um jogo aí que vale muito pro Grêmio. O Grêmio quer uma vaga diretamente para a Libertadores, sem passar pela pré-Libertadores. Um jogo que marca a despedida do Luis Soares jogando na Arena do Grêmio. Jogador que está indo pro Inter Miami dos Estados Unidos. Vai fazer a sua despedida justamente contra o Vasco. E além de vários outros fatores que vão contra o Vasco. O Vasco nunca venceu o Grêmio na sua arena e o Grêmio tem a segunda melhor campanha como mandante. Tomara que tudo isso caia por terra hoje. O Vasco consiga vencer o seu jogo, nem que seja com um gol contra do Grêmio. Eu confio nisso, confio muito nisso, que o Grêmio vai fazer um gol contra pro Vasco. O Vasco vai ganhar esse jogo hoje. Mas pro Vasco trabalhar e chegar ao gol, eu acredito que só nos contra-ataques pro Vasco conseguir aí fazer um golzinho ou talvez na bola parada. Muito possivelmente hoje o Ramon Dias deverá fazer mudanças no esquema tático. Pode ser que tenhamos um esquema muito parecido com o que foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense, o Vasco jogando com 3 zagueiros. Pode ser que hoje o Robson Bambu volte à titularidade, mas o Globoesporte.com traz informações que podemos ter a possibilidade do Payet também ser titular, né? O Vasco jogando apenas com 2 zagueiros. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues, que parece que ganhou a vaga de titular no lugar do Paulo Henrique. O Pumita Rodrigues recuperou aí um bom futebol, um jogador que estava totalmente esquecido, jogando muito mal, criticado pelo torcedor vascaíno. Já critiquei muito o Pumita Rodrigues aqui no canal, o jogador sequer foi convocado aí para a seleção do Uruguai na última convocação e agora retomou a sua condição de titular. O Ramon Dias recuperou o futebol desse jogador e ele vem sendo importante, já marcou 2 gols aí em jogos recentes no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e no jogo fatídico, aquela derrota contra o Corinthians. Muito possivelmente a zaga do Vasco deverá ser Maicon e Léo Pelé. Caso o Ramon Dias queira jogar com 3 zagueiros, como eu falei, o Robson Bambu também será um zagueiro titular hoje. A lateral esquerda com o Lucas Piton, o meio campo com o Zé Gabriel, Paulinho Paula, mais à frente Marlon Gomes e talvez aí o ataque com o Payet ou, como eu disse, o Robson Bambu, um dos dois será titular, Gabriel Pec e Verratti. Esse é o provável time do Vasco. Muito possivelmente esse deverá ser o time do Vasco. Se tiver uma mudança ou outra, vai ser coisa pouca. Mas todos os jornalistas estão trazendo essa provável escalação para esse jogo de hoje. Torcemos para que o Vasco faça um bom jogo. Infelizmente, não vamos ter o Medel, capitão da equipe do Vasco, jogador que já vem se queixando de lesão há muito tempo. Jogou muito mal, fez a sua pior partida contra o Corinthians. Claro, devido à lesão, eu acredito que deve ser 100% por conta da lesão. E ele ficou de fora desse jogo contra o Grêmio. E de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, o Medel pode ficar fora até mesmo do resto desse Campeonato Brasileiro e só voltar a jogar em 2024.
Isso se o Vasco estiver na primeira divisão. Se o Vasco cair, certamente o Medel não ficará no Vasco, já que ele tem um salário bem acima do normal. O jogador ganha mais de 1 milhão. Certamente, se o Vasco cair de divisão, o jogador não permanecerá, porque o Vasco não vai pagar esses salários para um atleta jogando na Série B. Fora aí o Medel, que vai ser desfalque, o atacante Eric Marques, Orediano e Deluca seguem no departamento médico e também não serão relacionados para esse jogo. O Orediano, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, só o ano que vem. Isso se ele continuar no Vasco, né? Tem um interesse aí do Boca Juniors, pode ser que o Vasco venda o jogador. E além dos desfalques, também temos vários jogadores pendurados aí. Se tomar o terceiro cartão amarelo, serão desfalques na partida tão importante em São Januário contra o Red Bull Bragantino. Se o Vasco chegar na última rodada precisando vencer para ficar na Série A, podemos ter alguns problemas aí se algum desses jogadores tomar o terceiro amarelo, né? Vamos aqui à lista: o volante Barros, o atacante Gabriel Peck, o goleiro Léo Jardim, Praxedes, Pumita Rodrigues, Ryan, que sequer vem sendo relacionado, voltou para a base, Sebastião Ferreira, Serginho, Zé Gabriel, Paulinho Paula, Zé Vitor e também o Lucas Piton. Todos esses jogadores estão pendurados aí. Se tomar o terceiro cartão amarelo, irão desfalcar o Vasco no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? O Zé Vitor, que está pendurado, sequer foi relacionado para o jogo de hoje e infelizmente ele tem um contrato muito longo, né? Tem um contrato até 2026 com o Vasco. Na minha opinião, já era para ter rescindido o contrato desse infantil, juvenil, jogador medíocre, que não deve nem permanecer mais no Vasco, na minha opinião. E para você aí, torcedor, o que você espera desse jogo de hoje contra o Grêmio? Só a vitória interessa. Vamos assistir o jogo ligado o secador lá no jogo do Bahia contra o América Mineiro, torcendo muito pro Coelhão ganhar o jogo hoje. O maior de Minas vai ganhar hoje do Bahia e ajudar o Vascão. Deixa aí nos comentários aí qual é o seu palpite. Na minha opinião, 1 a 0 Vasco. Como eu falei, ou um gol contra do Grêmio, ou quem sabe aí o Verratti faz um golzinho, gol da vitória do Vasco, assim como foi lá no primeiro turno. Praticamente de saída do Vasco, o Abel Braga falou sobre a possível ida para o Internacional. Ele disse que no futebol ninguém sabe o dia de amanhã. O diretor técnico do Vasco está sendo bastante especulado no Internacional. E de acordo com informações, ele já teria até comunicado à diretoria do Vasco o desejo de deixar o nosso clube para fechar com o Inter e voltar ao clube onde ele foi muito campeão aí na sua carreira. Abel Braga, que fez muito pouco pelo Vasco nessa temporada, não agregou em absolutamente nada e eu acho nada mais justo do que a saída dele. Na minha opinião, já era para ter acontecido há muito tempo. E uma outra situação de agora de um jogador que pode sair do Vasco, que vem sendo bem cobiçado aí no mercado, é o atacante Gabriel Peck. Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético Mineiro, ele comentou aí sobre essa possibilidade. Ele disse que não há nada no momento e que está somente focado na reta final do Campeonato Brasileiro. Nessa semana foi bastante especulado o interesse do Atlético Mineiro no atacante Gabriel Peck e além do Galo, Palmeiras e São Paulo também são outros clubes aqui do Brasileirão que estão interessados na contratação do jogador. Se o Vasco cair de divisão, pode ser que seja facilitada a saída do atleta para algum desses clubes. Se ficar, eu acho que o Vasco deverá dar uma valorização ao Gabriel Peck para ele permanecer no nosso clube, exceto se aparecer uma proposta irrecusável, aí o Vasco não ter como e ter que vender o jogador. E você, torcedor, você acredita que o Vasco vai vender o Gabriel Peck ou se você acha que ele vai permanecer no Vasco ainda para a próxima temporada, se Deus quiser, com o Vasco na Série A? Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Grêmio e Vasco, Vasco e Grêmio, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão. É isso aí, tamo junto. É nóis.